Olha só, seguinte, você sabe que a aposentadoria para o homem são 65 anos de idade que precisa completar, e a mulher 62 anos, mas veja só, o que é possível ser feito. Uma aposentadoria que já foi liberada para mulheres a partir de 57 anos e para homens a partir de 60 anos. Isso é realidade, isso está previsto na lei. Mas atenção, as regras, elas mudaram e eu vou te explicar exatamente como é que elas funcionam, quais são os requisitos, e isso você vai conseguir antecipar a sua aposentadoria. Ou seja, você que já tem essa idade, mulher 57, homem 60 anos, você provavelmente não precisa esperar chegar à idade da aposentadoria com a regra nova, que no caso, mais uma vez eu repito, homem 65 anos e mulher 62. Então, não saia daí porque este pode ser a sua chance para trabalhar antes do que você imagina. Fica comigo no vídeo. Olá pessoal, aqui é o David, advogado da Pereira Sá Advogados, trazendo mais um conteúdo que vai te ajudar, vai te ensinar, vai te explicar exatamente o seu direito, de uma forma direta, com uma linguagem simples. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, nos ajude também deixando o seu like, o seu joinha aí, tá? Nós temos conteúdo todo santo dia para poder te ensinar. Conteúdo de notícia, conteúdo como esse, educativo, conteúdo também onde nós respondemos perguntas mais frequentes aí. Inclusive, por falar em pergunta, deixa aqui nos seus comentários a sua dúvida que nós estaremos também te respondendo. Vamos então agora para o vídeo. Vou mudar o slide aqui, tá? Meu povo, seguinte. Existe sim a possibilidade de você antecipar a sua aposentadoria. O que eu estou falando? Você, pode conseguir, você homem, ao invés de esperar 65 anos de idade, você pode antecipar a sua aposentadoria. Você mulher, ao invés de esperar 62 anos de idade, você pode antecipar essa sua aposentadoria. E a regra para isso é a chamada regra do pedágio 100%. Talvez você já tenha ouvido falar a respeito dessa regra, mas não entendeu completamente o que significa. Essa regra permite que você se aposente antes da idade mínima oficial que está em vigor, com a nova regra. Mas tem um detalhe muito importante, que é necessário cumprir um tempo extra de contribuição, que é o chamado pedágio. Se ficou curioso, fica tranquilo que nós vamos explicar bem direitinho como é que ela funciona. Ela até parece complicada. Na verdade, eu vou falar a verdade, ela é complicada, mas aqui a gente vai explicar para você direitinho como que funciona. E aí tem um detalhe também importante, que é a questão do fator previdenciário. Com essa regra, é possível se aposentar livrando-se do fator previdenciário. O que é o fator previdenciário? Tá? Vamos lá, na regra antiga, quando você ia se aposentar, o que acontecia? Era feito um cálculo sobre as suas contribuições, era pego as médias das suas contribuições e depois aplicava um negocinho chamado coeficiente, uma porcentagem, tanto da aposentadoria por tempo de contribuição, quanto da aposentadoria por idade. E depois de feito tudo isso, esse coeficiente geralmente acabava reduzindo também o valor da aposentadoria. Depois de feito tudo isso, aí era aplicado o chamado fator previdenciário. E, na maioria dos casos, esse fator previdenciário acabava reduzindo o valor da aposentadoria. Existiam alguns casos mais raros que aumentavam, às vezes 5%, 10% no valor da aposentadoria. Mas são situações mais raras. Geralmente, ele fazia o quê? Ele trabalhava com uma espécie de um redutor. Ele acabava reduzindo, fazendo com que a pessoa pensasse duas vezes antes de se aposentar. Ou seja, a ideia, na verdade, do fator previdenciário era justamente isso. Incentivar a pessoa não se aposentar cedo, continuar trabalhando, continuar pagando mais INSS, deixar a aposentadoria mais para frente. Então, qual que era a ideia? Ainda existe a possibilidade de ter a aplicação do fator previdenciário em algumas regras, né? Mas qual que era a ideia desse fator previdenciário? A pessoa se aposentava, chegava uma data para se aposentar, ele poderia se aposentar novo, né? Só que daí com a aplicação do fator previdenciário, ele reduzia, tinha casos que ele reduzia 30%, 40% o valor da aposentadoria. E aí a pessoa pensava, bom, então vou trabalhar um pouco mais, porque quanto mais eu trabalhar e mais velho eu ficar, maior vai ser o valor da aposentadoria. Essa era a regra. Então muitas pessoas optavam por continuar trabalhando, e não se aposentar, não pegar sua aposentadoria de uma forma antecipada. Com essa regra, pedágio 100%, é possível você se afastar da aplicação do fator previdenciário. Como que vai ficar? Fica da seguinte forma. É considerado todas as suas remunerações do ano de 1994, que foi quando mudou para o Plano Real, e do 94 até a data da sua aposentadoria. É feita uma média. E essa média é o valor da sua aposentadoria sem a aplicação do fator previdenciário. Tá? Vamos prosseguir aqui.
Então, você que não aguenta mais esperar, você pode se aposentar antes do tempo com essa regra. Para quem não vê a hora de se aposentar, a conta é simples. Se você tinha 28 anos de contribuição quando a nova lei entrou em vigor, em novembro de 2019, você então tinha 2 anos para você se aposentar. Você, mulher, tá? Você, mulher. Colocando um exemplo aqui. Vamos recapitular aqui. Para a mulher se aposentar, precisava de quanto tempo? 30 anos de contribuição. Vamos imaginar que antes de entrar em vigor a nova regra, você contava lá com 28 anos. Então, estava faltando quanto tempo? 2 anos. Com a regra do pedágio 100%, você precisa trabalhar 2 anos e mais 2 anos. Ou seja, você vai contar o tempo que faltava e aplicar 100% sobre esse tempo. No caso, mais 2 anos. Nessa situação, então, essa mulher vai precisar aposentar, vai precisar comprovar 32 anos de contribuição. E os 57 anos de idade. Ou seja, não vai precisar esperar os 62 anos. Isso é excelente. Em relação ao homem, vamos colocar um exemplo aqui. A aposentadoria, antigamente, antes da reforma, como é que funcionava? A aposentadoria por tempo de contribuição. O homem precisava comprovar 35 anos. Vamos imaginar a seguinte situação. Este homem, ele tem 32 anos. Em novembro de 2019, antes de entrar em vigor a reforma da Previdência, em novembro de 2019, ele preenchia exatamente 32 anos. Guardem, 32 anos. Quanto tempo que ele faltava para se aposentar? 3. Já que é 35, ele tinha 32, já que é 35, então faltava mais 3. Para ele poder utilizar essa regra de transição 100% e não precisar completar os 65 anos de idade, então você vai considerar o tempo que faltava para ele preencher a contribuição mínima, que no caso é 35, faltava quanto? 3 anos. Então você vai pegar esses 3 anos e vai aplicar 100%. Então, 3 anos, quase 100% mais 3 anos. Então, essa pessoa, esse homem, ia precisar contribuir 6 anos. Ele tinha 32, então 33, 34, 35, 36, 37, 38 anos. Com 38 anos de contribuição, você consegue comprovar a regra, a modalidade para se aposentar no pedágio de 100%. E aí, antecipar a sua aposentadoria sem a necessidade de você ter que esperar 65 anos. Muito bom isso. É uma regra que pouca gente sabe, mas que está valendo, que está funcionando e tem a capacidade de antecipar a sua aposentadoria. De repente está pensando assim, meu Deus do céu, 38 anos, né? Uma mulher 32 anos, é muito tempo ainda de contribuição, eu não tenho isso tudo. Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te dar aqui uma dica preciosíssima para você que acredita que ainda falta muito tempo. Você vai falar assim, não, eu tô com 28 anos só, 28 anos e vou ter que esperar os 65 anos. Tá. Então segura aí que daqui a pouco eu vou te passar uma dica importantíssima de como você consegue aumentar o seu tempo de contribuição. Situações, dicas que pouca gente sabe, mas que ajuda grandemente a antecipar a sua aposentadoria. Vamos agora a umas perguntas que acaba chegando aqui, que é muito comum. A pessoa pergunta assim, tenho 55 anos e completou 30 anos de contribuição, já pode se aposentar? Bom, nesse caso, infelizmente, ainda não. Mesmo que mesmo que tenha os 30 anos de contribuição, você precisa completar o pedágio de 100%. O que, no seu caso, vai ser aos 57 anos de idade. Então, ou seja, vai precisar completar os 30 e mais os 2 anos que faltam. Então, 32 anos e aí a idade mínima, no caso, que 57 anos. Então, não se preocupa, pessoas que se enquadram nessa situação, não consegue, né, realmente se aposentar, mas vai poder, sim, através da regra de transição, preencher o tempo mínimo e com isso ter direito à aposentadoria. Vamos lá, próxima. Aposentadoria 57. Saiba como ter direito adquirido e antecipar sua. Outra questão importante, que é o direito adquirido. Muitas pessoas que já completaram o tempo de contribuição antes da reforma podem se aposentar sem precisar esperar a idade mínima. Isso quer dizer que, dependendo do seu caso, você pode ter direito a se aposentar hoje mesmo, sem precisar cumprir as novas regras. Mas há um detalhe essencial que você precisa saber antes de decidir, tá? Que é o seguinte, que são as várias modalidades de aposentadoria. Para você entender, e aí eu vou te explicar bem direitinho, que com a reforma da Previdência nós temos 3 regras. Tá? 3 regras. Dentro dessas regras existem várias mesmo, modalidades de aposentadoria. Vamos começar aqui para você entender. A primeira regra, que é a regra do direito adquirido. Como é que funciona essa regra? Todo mundo que preencheu o requisito para se aposentar antes de novembro de 2019, ele está resguardado pela regra do direito adquirido. Um exemplo, a mulher tinha 30 anos de contribuição.
Tá? Qual que era o tempo necessário para se aposentar? 30 anos de contribuição. Ela, por algum motivo ou outro, não tomou conhecimento e está trabalhando até hoje. Essa pessoa ela pode se aposentar tanto com as regras atuais, se ela desejar, ou usar a regra do direito adquirido e se aposentar com a regra anterior. Também temos agora a regra permanente, que é a regra da nova lei, que é para todos aqueles que começaram a recolher o INSS, se tornaram segurados do INSS depois da reforma da Previdência, depois de novembro de 2019. Que não é o seu caso, vai ser o caso dos nossos filhos. Então, essas pessoas, elas vão se aposentar com a regra nova, que é a regra permanente. E temos uma segunda regra. Aqui eu falei da regra do direito adquirido, a regra permanente. Temos uma regra aqui do meio, que é justamente dessa regra que nós falamos aqui. É a regra de transição. Aquelas pessoas que antes da reforma podia se aposentar, não fecharam o tempo necessário para se aposentar, mas estavam perto de se aposentar, elas não vão se aposentar com a regra nova e também não vão se aposentar com a regra antiga, mas vai entrar com uma regra de transição. E nós temos várias modalidades de regra de transição. 50%, pedágio não. 50% de pontos, aí tem a pedágio 100%, a 50% é pedágio 50%, aí temos a pedágio 100% e aí tem a regra de pontos. No caso que nós estamos comentando nesse vídeo, é justamente a questão da regra de pedágio 100%. É uma regra de transição. São destinados para aquelas pessoas que não fecharam o tempo para se aposentar, por tempo de contribuição, mas se desejam se aposentar por essa regra, basta pegar o tempo que faltava. É bem simples aqui, ó. Pegar o tempo que faltava para fechar o tempo mínimo, homem 35 anos e mulher 30 anos, e dobrar esse tempo. Adicionar 100%, no caso, dobrar. Ah, faltava 7 anos para se aposentar? Então, para você se aposentar, você vai conseguir se aposentar com 14 anos. Meu Deus, mas é muito tempo. Mas isso é para a regra de transição 100%. Existe a possibilidade de se aposentar pela regra de transição de pontos, por exemplo, ou idade progressiva. Então, nós temos outras modalidades que você pode se enquadrar. O importante, muito importante, é que você conheça cada uma dessas modalidades para que você não corra o risco de se aposentar errado. Tem muita gente que acaba entrando com pedido de aposentadoria, pega uma dessas regras e se aposenta mal. Vamos imaginar, por exemplo, se aposenta lá com R$ 2.200. Porém, se ele esperasse mais um determinado tempo ou fizesse um estudo ali de aumento do tempo de contribuição, ele poderia agregar o tempo de contribuição e se enquadrar numa outra modalidade de aposentadoria e com isso ter uma renda maior, 3.000, 3.500. Isso acontece e acontece muito. O que você pode fazer? Bom, você pode consultar um profissional, um advogado previdenciarista de sua confiança e aí contratar com ele um serviço de planejamento previdenciário. Esse advogado que trabalha com isso, ele vai analisar toda a sua situação, vai apresentar todas as modalidades que você se enquadra, o valor de cada uma delas, a data de cada uma delas e vai mostrar, ó, essa aqui é a melhor, tá? Essa aqui é a pior. Então você faz isso aqui e opta para essa daqui. E com isso também ele consegue fazer projeções futuras para aumentar essa aposentadoria, que é a melhor, até então, melhor possível para você, você consegue aumentar, tá? Se você tem dúvida, quer saber mais sobre planejamento previdenciário, aqui embaixo tem um link onde você pode entrar direto, um contato direto com a nossa equipe que está te assessorando, tirando as suas dúvidas. É só clicar aqui e você vai conversar com eles. Vamos voltar aqui para o vídeo? Vamos lá? Seguinte, não perca essa chance, né, de poder antecipar a sua aposentadoria. Ah, mas David, eu já te falei, eu não tenho tempo suficiente. E aí vai a dica que eu quero estar comentando com vocês do seguinte, pouca gente sabe. Às vezes você vai fazer a somatória, ou você entrou no aplicativo do INSS, fez uma contagem lá, e lá tá 28 anos, 25 anos, falta muito tempo. Veja só, primeira coisa, você trabalhou na agricultura? Se você trabalhou na agricultura, pode ser lá atrás. Ah, eu trabalhei, mas eu tinha 15, 16 anos. Não tem problema. Você pode contar a partir dos 14 anos, em alguns casos, até a partir dos 8 anos. Até quando? Até quando você saiu, ou limitado até o ano de 1991, que foi quando entrou em vigor a Lei 8.213, em que impediu de fazer esse tipo de procedimento. Mas, até então, você pode utilizar esse tempo da agricultura e somar. Tem pessoas que trabalharam 12 anos na agricultura. Agora, imagina o seguinte, você que tem 25 anos, só mais 12. Quanto tempo não vai dar? E às vezes tem pessoas que tem 28 anos de contribuição. Mas
10 anos que soma lá do passado, já fechou 38, já pode de repente até se aposentar com a regra antiga. Ah, não tem documentação. Muitas documentações, e aí nós temos vídeo no canal onde a gente explica sobre isso. Muita documentação você consegue pegar em cartório. Certidão de casamento, certidão de nascimento, certidão de óbito, que vai comprovar os seus familiares, o seu irmão, você, os seus pais como agricultor, e isso tem sido suficiente para poder comprovar a atividade na agricultura. Tempo especial, também, muito se fala em aposentadoria especial, mas tem pessoas que trabalharam apenas um período com tempo especial. O que é tempo especial? São aquelas atividades que você estava exposto a algum risco à sua saúde, à sua integridade física e assim por diante. Exposição a ruído, choque, veneno, químicos, agentes biológicos, enfim, doença, irradiação, enfim, pode ser várias situações que possam comprometer a sua saúde. Essas pessoas, mesmo que ela não tenha o requisito para se aposentar na modalidade de aposentadoria especial, ela pode entrar com um pedido para considerar esse tempo como especial e transformar, o termo é converter para tempo comum. Se essa pessoa for um homem, então ele vai conseguir somar 40% no seu tempo de contribuição. Geralmente 40%, né? Dependendo da atividade, 40%. Se for mulher, geralmente 20%. Então, vamos imaginar você que trabalhou na área de enfermagem. Você que está me ouvindo aqui, você homem que trabalhou na área de enfermagem, estava exposto aí a alguma infecção, a material contaminado, enfim, agente biológico, vírus, fungos, bactérias, esse tipo de coisa. E você trabalhou nesse período 10 anos lá atrás, agora mudou, está trabalhando em outra função. Então você pode entrar com um pedido para considerar essa atividade como especial e transformar ela em comum. Você vai ter 4 anos a mais no seu tempo de contribuição. E 4 anos, meu amigo, é uma grande diferença que pode somar no seu tempo de contribuição e ou aumentar a sua aposentadoria, ou antecipar a sua aposentadoria, ou preencher a carência necessária para alguma modalidade de aposentadoria. Fora isso, também tem tempos que você trabalhou para as Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, que também pode ser agregado. Períodos que você trabalhou para município, para estado e que não está registrado no sistema do INSS, você pode procurar essas entidades e solicitar um documento chamado CTC, Certidão de Tempo de Contribuição, e fazer a averbação desse período. Isso vai aumentar o seu tempo de contribuição. Também, você teve empresa e não recolheu o INSS, pode buscar fazer a comprovação que você teve essa empresa e fazer o recolhimento atrasado desse INSS. Tem várias possibilidades que você consegue para poder aumentar a sua aposentadoria. Ficou com mais alguma dúvida? Por favor, participe, queremos te ouvir. Coloque aqui embaixo seus comentários, coloque as suas dúvidas para a gente poder produzir novos conteúdos a partir das suas perguntas, as suas indagações, tá? E para aproveitar também, nós preparamos um vídeo com muito carinho que nós queremos deixar aqui do lado, tá? Esse aqui, ó, tá vendo aqui? Esse aqui é para você ajudar na sua busca aí no conhecimento da Previdência Social. Um forte abraço e Deus abençoe a todos.